esses interesses envolvem uma relação com o poder. Como que você lida com essas relações que podem ser espúrias ou não? O maior desafio para o cristão que atua nessa área. O jornalista cristão, ele tem primariamente esse compromisso que é com a verdade, que ele tem que colocar à frente do próprio emprego, à frente da conveniência dentro da redação. Salve, gente, mais um Encurta começando. Meu nome é Paulo Nazaré e hoje eu estou aqui com Vitor Fontana. Ele é youtuber, ele é teólogo, ele é jornalista e o tema hoje da nossa conversa é jornalismo. Você que se interessa por essa área, que está estudando, que atua nessa área, a gente vai ter um papo muito legal. Vitor, muito bom estar com você hoje aqui, admiro muito você há muito tempo. E eu gostaria de começar te perguntando, acho que a galera deve estar querendo saber sobre isso, eu quero saber sobre isso, como foi para você escolher o jornalismo? Olha, Paulo, a impressão que eu tenho é que o jornalismo, todo mundo acha que a própria profissão é um pouco especial, né? Então eu acho que talvez seja só o meu olhar, olhando para o meu próprio peixe e falando, nossa, que legal que é e tal. Mas a impressão que eu tenho é que no jornalismo é muito comum pessoas que não escolhem o jornalismo, são escolhidas por ele. Assim, a maior parte das pessoas que eu conheço dentro do jornalismo, o cara poderia dizer isso. Na verdade, foi o jornalismo que me escolheu, né? Principalmente quem fica na profissão, porque tem muita gente que estuda e vai fazer outra coisa. Você sabe que eu fiz 1 ano e meio de jornalismo e parei, mas não porque não gostei. Eu amo jornalismo até hoje. Depois eu migrei para outras áreas, da comunicação social, no que eu me formei. Mas assim, isso que você falou realmente tem muito a ver. E aí o que acontece? Eu escrevia bem. O lance comigo era assim, eu ia muito bem nas provas de redação, eu escrevia bem, mas o meu sonho era fazer economia. E eu fiz 1 ano de economia. E no ano que eu saí, né? E no ano que eu prestei jornalismo, eu prestei economia de novo. Nunca pensou de fazer um crossover disso aí? Fazer um jornalismo nessa área? Chegou a trabalhar? Eu trabalhei como editor de economia, né, no Jornal Metro, né? Então eu trabalhei como editor de economia um tempo, pouco tempo, a maior parte no jornalismo esportivo, né? Mas o que aconteceu foi muito isso. Na hora que eu passei nos 2 vestibulares, de economia e de jornalismo, eu senti uma força da comunicação me chamando que eu não sabia o que era. Por isso uma força. Uma coisa mais ou menos assim. Foi o que acabou acontecendo. Durante o curso de jornalismo, aí eu comecei a entender o que era que estava me chamando ali, que na verdade é um desejo de saber me comunicar de maneira mais direta, mais objetiva. Eu sou uma pessoa naturalmente muito prolixa, e o jornalismo ele foi me moldando para ser um pouco mais objetivo. Uma pergunta muito difícil agora, mas acho válido a gente pensar sobre isso. Quais os desafios, os maiores desafios, ou aqueles que te vêm mais à mente quando você pensa, os maiores desafios para o jornalismo no Brasil? Eu acho o seguinte, Paulo, hoje eu não exerço a profissão, o ofício de jornalista, eu não estou dentro da redação, embora tudo que eu aprendi na faculdade e trabalhando em redação hoje me ajude trabalhando como produtor de conteúdo para a internet, né? E a percepção que eu tenho produzindo para a internet é que esses produtores de conteúdo para a internet criaram uma espécie de rival dos jornalistas. Hoje parece até que eu sou uma espécie de, digamos assim, de inimigo ou de concorrente. E essa concorrência tira um pouco do jornalismo que ele tem de mais nobre, que é a credibilidade. O que eu estou querendo dizer com isso? Precisamente por causa do que acontece hoje no meio de internet, uma boa parte das pessoas não acredita mais no que lê nos jornais, sejam jornais de internet ou jornal impresso mesmo. Mas acredita na fake news, no WhatsApp? Elas acham muitas vezes que os próprios veículos de comunicação são quem propagam as grandes fake news. Sim.
Então, os interesses políticos e por aí vai. Eu acredito que o jornalista hoje ele tem que ele tem dois trabalhos. Um é do jornalismo em si. O jornalismo precisa descobrir uma maneira de reconquistar essa credibilidade. E precisa fazer isso urgentemente, porque é um pouquinho de lastro de realidade que a gente ainda tem. Sim. Se a gente começa a duvidar de tudo, as coisas ficam complicadas. E o jornalista, a pessoa que exerce jornalismo, ela tem um outro desafio, que é, dada essa crise editorial, como ela se reinventa profissionalmente. Hoje eu acho que um curso de jornalismo não pode ser mais, como foi na minha época, um curso que te ensina a ser um bom produtor de texto, um bom investigador talvez, embora a parte da investigação tenha aprendido muito mais na redação do que no curso, né? Eu acho que hoje o curso de jornalismo tem que ser um curso que abrange empreendedorismo, administração de produtos editoriais, como criar um produto editorial do zero, como identificar necessidades do público para que eu possa criar um produto editorial que seja monetizável, né? Eu acho que o desafio está muito aí. Seria muito melhor se os nossos produtores de conteúdo tivessem um compromisso com a realidade que muitas vezes os jornalistas têm, acabam tendo curiosamente a fama de não ter. Então o jornalista, em vez de procurar emprego nos grandes veículos, poxa, se ele tivesse se formando para ser um produtor de conteúdo que tem um olhar para o mercado, eu acho que isso seria melhor para ele mesmo. Caminhando para o final, última pergunta, o maior desafio para o cristão que atua nessa área, no jornalismo? O cristão que atua dentro de redação, eu acho que ele tem uma miríade de desafios, né? Falando para o cristão diretamente, quando a gente lê o Evangelho de João ele é intimamente ligado à questão da verdade. É no Evangelho de João que Satanás é chamado de pai da mentira. É no Evangelho de João que Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É no Evangelho de João que quando Jesus ora, ele ora a Deus pelos seus discípulos e diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, né? O jornalista cristão, ele tem primariamente esse compromisso com a verdade, que ele tem que colocar à frente do próprio emprego, à frente da conveniência dentro da redação, à frente dos relacionamentos que ele tem ali dentro da redação. Esse é o compromisso principal. Fora isso, o jornalismo e a redação trazem outros desafios que são iguais para o cristão e para o não cristão, mas o cristão ele deveria ser mais radical em encarar esses desafios. Saber que sempre tem alguém interessado naquilo que você vai escrever. E quais interesses são esses? É fundamental que o cristão, e o não cristão também, sejam capazes de entender que aquela notícia que ele está publicando interessa a alguém. Então por que esse alguém está disponibilizando aquela informação para você? E isso eu acho que é um desafio muito grande. Outra questão, no jornalismo econômico, no jornalismo esportivo, no jornalismo político, no jornalismo de cidades, esses interesses envolvem uma relação com o poder. Como que você lida com essas relações que podem ser espúrias ou não? Né? Então são questões que o cristão tem que saber lidar, né? E por último, talvez tão importante quanto isso, é você tratar a informação e tratar o indivíduo. Toda informação que você dá, ela representa um risco de prejudicar alguém. Então você tem que pensar nas pessoas que potencialmente você pode prejudicar quando você vai dar aquela informação. Então se você é cristão e você ama, sem dúvida você tem que ter uma preocupação com o indivíduo. Não só o leitor, mas também aquele que está envolvido na notícia. Muito legal, cara. São considerações que, se você parar para pensar, elas servem não só para quem atua nessa área, né, mas nas mais diversas áreas. Dá para a gente aplicar muito disso aí, né, na nossa vida como cristãos, né, como discípulos de Jesus, seja você da área do jornalismo
ou de qualquer outra área. É isso aí, gente. Se você curtiu esse vídeo, clica aqui no joinha aqui embaixo, comenta, compartilha, clica no sininho para você receber notificações com as novidades que vão pintar aqui no canal agora constantemente. Fique atento e a gente se vê.